Que alegria ter vocês aqui conosco nessa segunda semana da série O Poder de Amar. Obrigada, meninos. O poder de amar. Escolhas que geram vida. E nessa semana nós vamos, o subtítulo aqui, é do fracasso à restauração. Vocês vão entender de onde vem esse título. Gente, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é o que diz lá em 1 João, capítulo 4. Gente, o medo e o amor, muito mais do que emoções, como normalmente a gente pensa, o medo e o amor, eles são forças espirituais. E forças espirituais que vão moldando, que vão, eu diria assim, ditando nossos relacionamentos. Tudo que você faz dentro dos seus relacionamentos é a partir do amor ou a partir do medo. E onde há medo, gente, há desconexão. Agora, onde há amor, há cura, há vida. A Bíblia diz em 1 João 4, versículo 8, o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Ou seja, Deus é amor. Deus opera pelo amor. Deus é amor. E se Deus opera pelo amor, quem opera pelo medo? O diabo. O diabo opera pelo medo. E nessa mensagem de hoje eu vou mostrar para vocês como pessoas, preste atenção, gente, eu pedi muito a Deus que eu conseguisse transmitir para vocês tudo aquilo que Ele transmitiu para mim quando eu estava preparando essa mensagem. Eu estou muito empolgada com ela. Vocês vão entender como pessoas que se amam, elas se amam, eu sei que elas se amam e ela sabe que ela ama aquela pessoa. Mas essas pessoas estão o quê? Se afastando umas das outras. Devido a decisões erradas, porque são decisões feitas não a partir do amor, e sim a partir do medo. Essa mensagem é a mensagem que vai falar para vocês essa batalha entre o medo e o amor. Quantos casais a gente atende em sala de aconselhamento? Lorena, eu amo aquele homem. Lorena, eu amo aquela mulher. Prometeram realmente no dia do casamento se amar até o fim. Mas estão se afastando um do outro. Não por falta de amor, mas por reações inconscientes pelo medo da dor. Preste atenção. E aí, gente, diante desse cenário, você vai ter que ter uma escolha. Ou você vai escolher viver preso pelo medo, ou liberto pelo amor. É uma escolha. E essa história de hoje, a história que está lá em Lucas 22, versículo 54, vai falar justamente da história de Pedro, o discípulo que lutou entre o medo e o amor. Amém? Então vamos ver essa história, Lucas 22, versículo 54. Diz assim: então, tomando-o, levaram-no
e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. Está falando aí de Jesus. E Pedro seguia Jesus ali de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado do lado do fogo, e olhando seriamente, disse: esse homem também estava com ele, estava com Jesus. E ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Olha o que Pedro disse sobre Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus. Era o discípulo de Jesus. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. E Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: com certeza, esse indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Vamos estudar essa palavra aí. Gente, essa é a palavra que mostra justamente o momento que Pedro nega Jesus. Depois de prender Jesus lá no Getsemane, os soldados o levaram para a casa do sumo sacerdote, como a gente acabou de ler. E Pedro seguia todo esse cenário olhando de longe. Por que, Lorena, de longe? Porque ele estava com medo. Medo de ser preso junto ali. Medo de ser reconhecido e ser rejeitado por aqueles ali. O medo levou Pedro a negar aquele que tanto ele amava. O medo levou Pedro a negar Jesus 3 vezes. Esse momento mostra justamente, gente, o cenário do poder do medo. Veja o que o medo faz. Pedro amava ou não amava Jesus, gente? Amava, pastora? Amava. Vou mostrar já o versículo. Mas ele negou Jesus por medo. O medo da dor, da rejeição, o medo de ser preso, falou mais alto. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ele fez exatamente o que ele prometeu que nunca faria. Não é, Wagner? Ele tinha dito lá em Lucas 22:33. Mas ele respondeu: Senhor, isso é Pedro falando para Jesus um pouquinho antes. Versículo 33. Eu li o versículo o quê? 54, não foi? Disse Pedro para Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Ou seja, Pedro prometeu ir até a morte com Jesus. E agora ele estava diante de um cenário de negar Jesus 3 vezes. Quantas vezes você prometeu que ia amar aquela pessoa até o fim, guardar ela, proteger ela, cuidar dela, e você está negando isso diante de um cenário de medo, de dor? Isso revela, gente, quanto o medo é capaz de nos afastar até mesmo de quem mais amamos. Eu preciso que vocês prestem atenção nessa palavra aqui a partir de agora. Eu vou falar para vocês a dinâmica da dor, a dinâmica do medo. Gente, desde pequena, desde quando nós somos crianças, nós aprendemos a evitar a dor. Isso é algo que nós somos estimulados
desde criança a evitar a dor. Quantas vezes você em casa, sua mãe disse: menino, não fique aí perto do fogão. O fogão ali é quente e você pode se queimar. Mas com certeza em algum momento você foi um pouquinho mais além e acabou se queimando numa panela quente, no próprio forno ali quente. Só que aquela experiência acabou lhe ensinando. E aí quando aquela pessoa encosta naquele fogo quente pela primeira vez, ela sente uma dor ali imediata. Só que essa experiência pode ter sido apenas uma experiência. Ensinou para você rapidamente que eu não posso mais uma vez ir para aquele lugar ali, porque aquilo vai me gerar o quê? Dor. Aquilo vai me gerar o quê? Sofrimento. Ou seja, a panela quente foi um professor para você. Ensinou você. Ensinou para que você não tenha mais dor. E a partir disso você agora vai o quê? Evitar essa dor. O fogão ensinou. Não por palavras, mas pela consequência direta ali, que foi aquela dor. Aplicando isso para um contexto da vida, o fogão quente representa qualquer cenário, qualquer situação da sua vida que você errou, que você sofreu, mas que você também o quê? Aprendeu com isso. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Eu preciso que vocês me acompanhem. Está dando para entender? Então uma escolha errada, uma decisão errada, em algum momento da sua vida, lhe ensinou agora, com o decorrer da vida, você ser mais prudente. Uma amizade tóxica, uma amizade ruim, ensinou a você a valorizar mais, por exemplo, uma amizade saudável, relacionamentos bons, que coloca você para cima. Amém? Ou seja, experiências ruins lhe ensinam coisas para a vida. Uma queda financeira lhe ensina agora a você administrar melhor os seus recursos. Ou seja, experiências que nós temos, principalmente experiências dolorosas, podem ser meios eficazes de aprendizado. E quando a dor surge, o ser humano, ele começa agora, diante daquele cenário de dor, a desenvolver reações, gente, são reações automáticas. Quando você topou na panela quente, foi o que você fez? Se afastou, não foi? Reações automáticas para fugir, para lutar. Às vezes paralisa em alguns cenários. Ou seja, são reações automáticas para fugir da dor. Todas essas reações têm o mesmo objetivo. Qual o objetivo, Lorena? Se distanciar da dor. Queremos fugir de coisas que nos assustam, que podem nos machucar. Agora pega comigo aqui. E assim acontece dentro dos relacionamentos. Quando alguém critica você, liga um alerta dentro de você. Pi, pi, pi. Do próximo. O que é que você faz? Se afasta. Quando alguém lhe confronta, liga o alerta em você. O que é que você faz? Você foge. São reações automáticas que você aprendeu desde pequeno. Quando você se decepciona, quando você de alguma forma entristeceu, liga o alerta. Ali pode me gerar dor. O que é que eu vou fazer? Me fecho, me afasto. Foi isso que Pedro fez. Por isso ele negou Jesus. Diante da ameaça, ele teve medo. E a partir daí,
ele começa a tomar decisões não a partir do amor que ele tinha por Jesus, e sim a partir do medo. E ele foge, e ele fica distante, e ele começa a se proteger como uma reação automática. O medo começa a gerar muros invisíveis. O medo de ser rejeitado, por exemplo, faz com que muitas vezes cônjuges ali que estão casados evitem conversas difíceis. Ah, Lorena, não quero conversar. Isso é o medo da dor. Aí o que é que você faz? Gera um muro de silêncio, de distância, de indiferença. Às vezes com os filhos às vezes que quer ser aceito, começa a esconder seus erros. E aí vive o quê? Isolados. Ou às vezes é o próprio pai que não quer confrontar por medo de perder o filho para o mundo. E aí não confronta. Vocês estão entendendo, gente? Está claro para vocês? Então nós precisamos decidir. A partir de que vamos decidir? A partir do amor, encarar uma realidade, apesar da dor que pode vir, ou a partir do medo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E muitas pessoas hoje em dia estão negando conexões emocionais com outras pessoas que ela ama por medo de sentir dor de novo, por medo de mais uma vez serem machucados. É como eu falei no início, gente. Os casais, eles um dia decidiram caminhar juntos diante de um ministro ali do Evangelho. E ali o que ele faz? Eles prometeram amar até o fim. E hoje eles estão numa sala de aconselhamento dizendo que não aguenta mais o marido ou a mulher. E eles não se afastaram por falta de amor, como eu disse. Eles se afastaram por conta dessas reações inconscientes à dor ou ao medo da dor. E essa é a grande questão. Porque nós não temos como evitar e vivermos dentro de uma bolha, evitando que as pessoas nos machuquem, de alguma forma seja doloroso para nós. Não tem como. Mas como você vai reagir a isso? Porque preste atenção. A depender de como você reage, você pode complicar ainda mais esse relacionamento e gerar ainda mais dor. Se você recorre a essas clássicas reações automáticas movidas pelo medo, você começará a tratar as pessoas a partir do medo. E o medo tem ferramentas específicas. Eu coloquei aqui uma analogia que o Danny Silk fala nesse livro aqui. Mantenha o seu amor aceso. Ele usa uma analogia de uma cobra cascavel. Com certeza, gente, poucas pessoas aqui já foram mordidas, e graças a Deus, por uma cobra cascavel. Acho que poucas pessoas, ou talvez ninguém aqui, foi mordida por uma cobra dessa. Mas, independente de termos sido mordidos por uma cobra dessa, todos nós saberíamos o que iria acontecer se fôssemos mordidos. E isso causaria o quê? Dor. É ou não é, gente? E também não é novidade para ninguém que poucas pessoas, poucos de nós, tenhamos cascavéis de estimação em casa. Rose, você não tem não, né? Porque Rose tem uns 5 gatos, 3 cachorros, 4 tartarugas. Rose tem um monte de bicho lá. Mas cascavel eu tenho certeza que ela não tem. Cascavel, gente, é difícil você ter de estimação em casa. Sabe por quê?
Porque preste atenção, até para manusear uma cascavel, você precisa de instrumentos específicos, ok? Você precisa de um controle maior, até de certa forma ter um cuidado ali de forma violenta. Você precisa de gaiolas específicas, bastão, você precisa de armas, luvas, ou seja, tem um instrumento específico para lidar com uma cascavel. E com certeza, gente, às vezes a gente vê gente que cria cobra, né? Mas eu particularmente não penso em um relacionamento íntimo, amoroso e duradouro assim com uma cascavel. Ninguém quer ter uma cascavel de forma muito íntima, amém? E aí eu aprendi uma coisa quando eu estava lendo essa história. Quando a ameaça do dano é alta, o nível de amor é baixo. Quando você está diante de um cenário de dor que pode lhe causar a qualquer momento, o nível de amor que você vai ter é o quê? E aí você começa a usar as ferramentas. Lorena, que ferramentas são essas? Ferramentas de controle. Porque você tem medo de ser machucado. Ferramentas de manipulação. Ferramentas de perda da liberdade. Ou seja, você vai usar dessas ferramentas para evitar a dor. Pedro usou uma. Pedro fugiu. Pedro se afastou. Pedro mentiu. Essas são as ferramentas de uma pessoa impotente. Quem lembra do domingo passado? Pessoas impotentes. É uma ferramenta da impotência. São as ferramentas de manipulação. São as ferramentas de controle. A mensagem que elas, quando começam a usar essas ferramentas, querem transmitir é o seguinte: o meu trabalho é controlar você. E se você não deixar eu te controlar, eu vou produzir em você dor. E isso lhe ensinará uma lição. Imagine um desentendimento entre casais. Você usa da ferramenta silêncio. Ou outros usam da ferramenta agressividade. Justamente para lhe proteger da dor. E atacar aquela pessoa. E ensinar ela uma lição. E quando reagimos, gente, dessa forma, à dor com medo ali, é como se víssemos uma cascavel na nossa frente. E instintivamente pegamos as ferramentas oportunas para nos proteger. Amém, gente? E aí a gente vê o quanto o medo, gente, ele está construindo muros, separações entre nós e os outros. Entre nós e às vezes o próprio Deus. Entre nós e nós mesmos. Porque tem gente que está no processo de autocondenação, de autopunição. Então, diante do que eu já falei para vocês, o medo, gente, ele é um inimigo dos relacionamentos. E ele é muito sutil, mas ele tem um caráter altamente destrutivo. Enquanto Deus se move em amor, gerando conexão, nós, por causa das nossas feridas, quem é o culpado disso tudo? As nossas feridas não tratadas. Porque um dia alguém lhe machucou. Um dia alguém gerou dor em você. E você não tratou isso. E aí você reage a partir disso, com medo de novamente sentir aquela dor. E passamos a criar sistemas, utilizando essas ferramentas de punição, de controle.
Isso é um sistema, gente, que vai realmente, aparentemente, melhor dizendo, para você parece que está lhe protegendo, mas só está lhe isolando e se afastando das pessoas que você ama. Tá claro para você, gente? O medo, gente, produz distâncias. Distância de Deus. Quantas vezes as pessoas erram, falham, e em vez de se aproximar do Senhor, para deixar Ele curar aquilo que levou àquele erro, o medo faz ele se esconder. O que foi que aconteceu com Adão e Eva lá atrás, né, professora? Na hora que eles erraram, eles se esconderam. Foi a reação automática deles. E o medo acaba distorcendo a imagem que as pessoas têm do próprio Deus. Vê Deus como aquele juiz severo e não um pai amoroso. Quantas vezes o medo está gerando distância, desconexão de outras pessoas. E nos leva a ter reações de punição. Como eu falei. Você começa a usar reações para punir, como o silêncio, como a agressividade, como a frieza, como as acusações, como os gritos, como as calúnias, como as difamações. O medo nos faz acreditar que controlar o outro é mais seguro do que confiar e amar. E o medo gera distância de nós mesmos. O medo alimenta uma culpa. O medo alimenta uma vergonha. O medo alimenta uma autocrítica. Ou seja, ele vai criando sistemas internos de punição. Eu nunca sou bom o suficiente. Eu sempre vou fracassar. Na noite da prisão, aqui na história de Pedro, ele tentou se proteger negando Jesus. Mas qual foi o resultado daquilo? Ele perdeu a conexão com o mestre. Ele se desconectou. Logo o mestre, que ele tanto amava. O medo, gente, fez Pedro falhar. E está fazendo muitas pessoas falharem. Quando, na verdade, o maior desejo de Pedro e de muitas pessoas é permanecer fiel. Elas queriam ser fiéis, mas o medo está falando mais alto. E aí, Lorena, como é que eu faço para quebrar a influência desse medo? O ciclo do medo, gente, só se quebra quando escolhemos assumir a responsabilidade por nós mesmos e decidir: eu não controlo os outros. Eu não posso forçar outras pessoas a me amarem. Eu não posso forçar ninguém a ser fiel a mim. Mas eu posso decidir como eu vou reagir. Com medo ou com amor. No casamento, quando um cônjuge usa o silêncio como punição, quem é que está governando? O medo. Se eu me calar, ele vai sentir o peso do erro que ele fez. Você está vendo que tem uma punição? Pega a ferramenta do silêncio para punir aquela pessoa que tentou lhe machucar. Quando um pai grita para controlar o filho, é exatamente o quê? O medo de perder o controle, o respeito à autoridade desse filho. O amor corrige, mas não controla. Vocês estão conseguindo acompanhar? E aí nós vimos, gente, que o medo, ele não é só uma emoção. Eles são reinos. Reinos em conflito continuamente. São forças espirituais. Como eu falei, o medo é a linguagem do diabo. O amor é a linguagem de Deus.
Onde o medo domina, gente, é o inimigo agindo, tomando espaço, roubando, matando e destruindo, que é isso que ele faz. Agora a linguagem de Deus é a que tem lá em 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Seu amor, gente, o amor de Deus não apenas consola. O amor de Deus, ele é curativo, ele é restaurador, ele é conectador de relações que foram quebradas. Onde o amor governa, há liberdade. Você não pode controlar as pessoas, no máximo, você controla a si mesmo. Onde o amor de Deus governa, há restauração, a vida abundante. Em 2 Timóteo diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O que esse medo nos mostra? O que esse texto nos mostra? Que o medo não é parte da identidade daqueles que são ditos filhos de Deus. Nós recebemos poder. Diga assim, poder. Que significa autoridade espiritual. Amor é a natureza de Deus em nós. E mente sã, que é equilíbrio emocional. E o medo, gente, não pode distorcer isso. O medo não pode distorcer essas 3 áreas na sua vida. Porque senão você perde a sua identidade. O medo, gente, se você deixar ele dominar, ele enfraquece o amor, ele enfraquece o poder e ele confunde a sua mente. Você já sabe, se vier medo, não vem de Deus, rejeita isso. Rejeita automaticamente isso dos seus pensamentos, porque o medo vem das trevas. E você precisa ser rápido para expulsar e reprimir esses pensamentos de medo. Mas Lorena, como é que você tem que ser rápido? E você coloca a palavra de Deus. Você injeta a palavra de Deus, a verdade de Deus, para governar a sua mente e seu coração. Em vez de reagir com silêncio lá dentro da família, isso é o medo do confronto. Escolha conversar em amor. Em vez de segurar o dinheiro, as finanças com a avareza ali, porque pode faltar, com medo de faltar, escolha confiar. Ser generoso. Isso é decisão a partir do amor, porque você sabe que tem um Deus que é o dono de toda a prata, de todo o ouro, que Ele não vai deixar faltar para você. E aí, Lorena, o que é que eu faço? Eu preciso expulsar então esse medo. Como eu falei, o medo tem uma ação, eu preciso ser intencional. Eu preciso realmente me posicionar para tomar decisões firmes e não deixar o medo governar as minhas palavras, as minhas reações, os meus comportamentos e relacionamentos. Voltando para a história de Pedro lá, nós precisamos fazer como Jesus fez. Jesus não puniu Pedro pela negação dele. Não houve ali uma humilhação. Pedro, como você não me conhece, rapaz? Ele sim, ele andava comigo. Você não viu Jesus fazendo isso? Não houve condenação de Jesus por parte dele. Pelo contrário. Em vez disso, Jesus lá na frente, no capítulo 21, versículo 15, ele vai dizer: Pedro, você me ama.
E foram as 3 negações. E Jesus perguntou a ele 3 vezes: você me ama? E cada resposta de amor era uma gota de restauração diante da negação feita por Pedro. Jesus mostrou que o amor, gente, não ignora falhas. Ele confrontou, mas restaurou a identidade de Pedro. Quando dentro do casamento o medo diz: e ele vai me abandonar? O amor responde: eu escolho permanecer e construir e reconstruir a conexão que um dia aconteceu. Quando você tem problema na sua área financeira e o medo vier e vai faltar, o amor vai responder: eu confio em Deus e eu escolho esperar nele, porque é Ele que me sustenta. Você vai precisar, gente, tomar uma decisão e escolher ser uma pessoa poderosa. Lembra da pessoa poderosa? Porque entenda, o medo, ele sempre vai nos colocar diante do cenário que parece que não podemos fazer nada. Porque é assim que uma pessoa impotente se vê, como se nada tivesse no controle dela. É a vítima da história. Lembra da vítima? Eu sou assim porque me feriram, me rejeitaram, me traíram. Isso é o vítima. Esse é o impotente. E o medo tem a tendência de gerar você a passividade. Todo mundo é contra mim. Eu vou sair porque todo mundo me ataca. As pessoas não me reconhecem. Isso é o impotente. O amor é ativo. Ele é poderoso. O amor, gente, vai começar a assumir as suas próprias responsabilidades. A pessoa poderosa é aquela que age em amor e começa a tomar as suas próprias responsabilidades. O amor não espera sentir, ele decide agir. Eu escolho amar apesar de. Eu escolho amar mesmo quando eu não tenho vontade. Pedro, depois da negação, poderia ter se escondido e ficar naquele processo de culpa. Eu neguei o mestre de vergonha. Mas ele escolheu receber a restauração de Jesus. Quando Jesus disse assim, lá em João 21, versículo 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. E ele repete isso 3 vezes. Ou seja, Pedro não ficou no processo de autopunição. Ele tomou posse da real identidade dele, reafirmada por Jesus. Pedro, gente, é aquele que em Atos 2, não falar, milhares de pessoas se converteram ao Evangelho. O mesmo homem que negou por medo tornou-se o líder por escolha. E ele respondeu isso com coragem e levando o Evangelho para aquele povo. Vocês estão conseguindo entender? Então, dentro dos casamentos, decida conversar. Os relacionamentos hoje estão se acabando por falta de comunicação. Fale, comunique, mesmo quando você não tiver vontade de falar, mesmo quando você tiver com vontade de fugir. Para manter o amor, gente, precisamos ter compromissos. E eu encerro aqui. Lorena, como é que eu faço? Ministério do Louvor, como é que eu faço? Você vai precisar ter compromissos com a conexão. Você não quer ficar dentro desses relacionamentos e continuar em amor. Então tem compromissos que você precisa ter.
Comunique o amor de forma consciente, de modo que a pessoa possa ouvir e receber. Gente, não basta amar em silêncio. É preciso comunicar esse amor de forma clara. Qual é a linguagem de amor da pessoa que anda com você mais perto? É uma palavra de afirmação? É um toque? É um tempo de qualidade? Porque não adianta. Ah, Lorena, eu fico com você o dia todo. Não é sobre ficar o dia todo com a pessoa. É você comunicar através da linguagem de amor dela, não a sua, o quanto você a ama. Se comunicamos na forma que o outro entende, ele vai se sentir conectado. Agora, se não nos comunicamos, você pode estar grudado o dia todo com essa pessoa. É como se você estivesse distante. Vocês estão desconectados. Amém? Então, a primeira coisa, comunique o amor de forma consciente. Segunda coisa, tenha uma comunicação saudável, com informações honestas. Porque nós vimos que o medo distorce a comunicação. O medo gera silêncio, gera manipulação, meias verdades, isso tudo é o medo. Mas o amor, gente, ele coloca uma conversa verdadeira, um diálogo aberto, sem máscaras, na vulnerabilidade. Se você caminha com uma pessoa e você não pode ser vulnerável a ela, você tem sérios problemas, porque você está caminhando com o inimigo. Se você decidiu caminhar com uma pessoa, você vai precisar ter diálogos abertos com ela, sem medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser confrontado, sem medo. Porque se você não comunica correto, de forma saudável, abrindo o seu coração, você não vai conseguir transmitir a ela o quanto você a ama. E vai ficar sempre na retranca. Outro ponto. Tenha um novo plano para lidar com as coisas que ameaçam a conexão sua com essa pessoa. Muitas famílias vivem em ciclo. O problema aparece, aí tem uma briga, tem uma explosão, aí depois fica todo mundo em silêncio e daqui a pouco está todo mundo afastado. Escolha o amor, porque o amor, ele cria novos caminhos, novas respostas. Você precisa quebrar o ciclo. Você precisa ser aquele que vai perdoar primeiro e acabar com o silêncio. Mas Lorena, se ele me atacar, você escolhe encarar aquela dor. Porque você tem futuro, você tem propósito dentro desse relacionamento. No casamento, decida. Quando surgir o momento do desentendimento, em vez de você dormir com aquele incômodo, você disse, vamos aqui, vamos ali para a sala, vamos orar juntos. O medo, a discórdia, a divisão, a separação não vai reinar nessa casa. E aí você ora junto, você conversa, você não entra mais no cenário da gritaria. E você decide não mais reagir ali no automático, mas você vai reagir a partir do amor. Uma escolha diária. É todo dia, gente. Nós precisamos decidir amar. Porque lembre, nós fomos ensinados desde criança a evitar a dor. Mas se nós vivermos continuamente tentando evitar a dor e não decidirmos encarar, nós podemos estar perdendo pessoas muito especiais nas nossas vidas. Jesus foi aquele que entregou a outra face. E ele deu o passo para Pedro ter a restauração. E vamos crer que aquele que você vai estender a mão para permitir que esse relacionamento seja restaurado,
A partir do momento que você quebrar o silêncio, quebrar a discussão com o amor, a recompensa vai vir com conexões sendo restauradas. Amém. Queridos, hoje nós vimos que o medo e o amor representam dois reinos, o tempo todo em conflito. Assim como Pedro, muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida, estamos permitindo que o medo nos afaste de Deus, de pessoas especiais e muitas vezes de nós mesmos. Mas hoje, o Senhor Jesus está dizendo: eu não vou mais olhar para as suas falhas. Eu vou olhar para o seu coração. Eu não vou olhar pelo que você fez. Eu vou colocar amor nisso aí. E devolver amor para mantermos nossa comunicação, nossa conexão acesa. Mantenha o seu amor aceso. Gente, essa palavra reverberou muito no meu coração essa semana. E essa semana eu fui confrontada diante desse cenário. E eu tinha duas escolhas. Ou eu escolhia o medo da dor, ou eu escolhia o amor. E é muitas vezes o que as pessoas precisam entender. Se eu estivesse, não só nessa semana, mas em outros momentos, decidido abraçar o medo, abraçar a dor, eu não chegaria aqui nesse altar. E dia após dia, vocês também vão ser confrontados a agir pelo medo e agir pela dor, ou agir pelo amor. E quando você decide agir pelo medo, você pode estar atrapalhando o seu destino. O seu propósito pode estar comprometido por conta da decisão de ser atemorizado pelo medo, literalmente. Se o medo tem governado a sua vida, gente, vamos colocar isso diante de Deus. E eu quero, pastora, que a pastora ore conosco agora, já vamos ter a ceia, para que nós possamos, gente, renunciar a todo espírito de medo e deixar que o amor governe nossas reações. Nós precisamos agora quebrar o muro que é erguido a partir do medo e abrir os nossos corações ao amor.